9h29, voltamos com o Live CNN para te contar que um dia após a vitória de Javier Milei na Argentina, o presidente Lula telefonou para o presidente da Comissão Europeia para tratar do acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu. A ideia é tentar finalizar essa negociação até a próxima cúpula do Mercosul, que está marcada para o dia 7, ou seja, antes da posse de Milei. Quem tem mais detalhes sobre isso é a Elis Barreto, direto de Brasília. Bom dia, Elis. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos acompanham. A CNN apurou com algumas fontes da diplomacia brasileira que acreditam que essa ligação entre Lula e o presidente da Comissão Europeia pode contribuir para esses ajustes finais da negociação, que pode ser finalizada, como você disse, até o dia 7 de dezembro, quando acontece a próxima reunião de presidentes do Mercosul, como você também bem pontuou, antes da posse de Javier Milei. Então, segundo apurou a CNN, o fechamento desse acordo entre Mercosul e União Europeia é uma forma de preservar o Mercosul depois da eleição de Milei lá na Argentina. Esse acordo, inclusive, pode até convencer Milei a apostar mais no Mercosul, já que Milei quer uma abertura econômica maior para a Argentina. Esse acordo, então, entre Mercosul e União Europeia pode fortalecer o bloco diante Javier Milei. Nos últimos 2 meses, segundo alguns relatos feitos para a CNN, Juliana, houveram alguns avanços relevantes nessas conversas, nessas negociações para esse acordo sair. E uma nova rodada de negociações deve ser feita até o final da próxima semana para os últimos ajustes. Sobre essa ligação de Lula e von der Leyen, vale ressaltar também que o presidente Lula não ligou ainda para Javier Milei para parabenizar ele pela vitória nas eleições argentinas, né? Lula fez uma postagem nas redes sociais, mas não citou nominalmente Javier Milei, apenas desejou boa sorte e êxito para o novo governo da Argentina. Além disso, o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, também disse ontem que essa ligação só aconteceria caso Milei pedisse desculpas para o presidente Lula. A gente lembra que Milei já chamou Lula de corrupto e de comunista, então Pimenta disse que essa ligação, esse contato entre o presidente do Brasil e o eleito presidente da Argentina só aconteceria depois desse pedido de desculpas. Juliana, a gente vai seguir aqui acompanhando toda essa repercussão da vitória de Javier Milei, tanto no governo federal como as negociações entre Mercosul e União Europeia. E, claro, a gente vai voltando aqui durante a programação com atualizações. É com você, Juliana. Muito obrigada, Elis Barreto, direto de Brasília. Quem está aqui do meu lado, Débora Oliveira, para falar de economia. Débora, que inclusive já conversou ali com pessoas importantes do mercado para entender como esse acordo impacta, então, o mercado financeiro e se os investidores e todos acreditam que ele, de fato, vai sair do papel. Pois é, nenhum deles, nenhuma das pessoas que eu conversei, nenhum dos especialistas estão acreditando muito nisso, estão todos muito céticos, Ju. Primeiro porque já tem décadas que esse acordo vem sendo discutido e nunca, de fato, ele saiu do papel como se inspirava lá atrás, que é formar um bloco, vide União Europeia. Você teria que perder sua soberania para alguns pontos e o jeitinho latino-americano estava sendo assim. A gente não abre mão de toda essa soberania, mas a gente tenta encaixar esse livre comércio de alguma forma. Para o Brasil, até agora, isso foi benéfico se a gente olha o ponto de vista daquele acordo automobilístico que a gente tem com a Argentina. Maravilha. Mas para outros fatores, isso vem atrasando até alguns países, como, por exemplo, o Uruguai, que quer ter um acordo de livre comércio ali com a China, mas não consegue ter porque está travado aí nessa questão do bloco, né? E aí o que trava tanto hoje esse acordo de sair do papel? O setor agropecuário, principalmente lá da França, que vem barrando bastante. Por quê? Primeiro, eu até conversei com o professor Marcos Vinícius, que é especialista em relações internacionais, e ele lembrou, Débora, um país que já passou por guerra, ele não abre, uma região que já passou por guerra, ele não abre, não terceiriza uma agricultura dessa forma. E a Europa está muito cética em relação a isso. Os produtores agrícolas estão colocando muitas barreiras para poder esse acordo avançar, porque a principal coisa que o Brasil, por exemplo, tem a oferecer é justamente essa parte agrícola, que para a gente seria um ponto muito positivo, mas os produtores agrícolas europeus poderiam perder bastante. Sim. Em contrapartida, o nosso setor de laticínios também poderia perder muito, porque, por exemplo, sabemos que queijos italianos são maravilhosos, então a gente poderia perder um pouco aqui. Ou seja, teria que encontrar um equilíbrio, o que os produtores, principalmente franceses, não estão querendo abrir muito mão para isso. Então, essa é uma das principais barreiras até então. Se Milei, isso de acordo com as fontes que eu conversei mais cedo, quiser realmente implodir esse bloco,
ele estaria fazendo um favor para boa parte desses países, por exemplo, para o Uruguai, que está querendo fazer esse acordo com a China e não está conseguindo por causa dessa trava do bloco. Então, me parece hoje, com todos os que eu conversei, que isso está muito na mão do Javier Milei. É um ponto positivo para o Brasil em vários fatores, principalmente na agricultura, além de outros. Seria muito interessante se esse acordo saísse do papel, mas tem muitas travas, não anda há mais de 2 décadas e no final poderia trazer, né, muito mais prejuízo para a agricultura, principalmente europeia, por isso tem tanto travamento nesse negócio, não sai do papel. É difícil entrar num acordo. Exatamente isso.